Seja bem-vindo, eu sou Ricardo Vargas, nutricionista aqui no Spa Rituale e estamos falando sobre sono e emagrecimento. Esse é o vídeo número 4 da série. Não assistiu os anteriores? Volta lá, assiste porque tem conteúdo importante. Nós estamos criando uma sequência de informações aonde você vai ter condições de entender o papel do sono no seu processo de emagrecimento, mas não só para emagrecer, mas manter-se magro por muito tempo. O objetivo é que você consolide um novo peso saudável, mas para isso o sono faz parte do processo. Vamos voltar para o iPad, onde eu tenho utilizado durante todos esses vídeos para a gente destacar algumas informações importantes. Aqui é o que nós já trabalhamos com você. Nós encerramos o nosso último vídeo falando a respeito do cortisol alto gerar resistência insulínica e, como consequência dessa resistência insulínica, nós gerarmos um processo de produção de triglicerídeo. Esse triglicerídeo ele vai se depositar dentro das nossas células de gordura, vai aumentar os depósitos de células de gordura. Mas nós vamos criando também uma camada de gordura em volta dos órgãos na região abdominal. Então não é somente aquela gordura que você pinça com os dedos na região abdominal, é também a gordura que vai ficando em volta dos órgãos. Essa gordura, que é a gordura visceral, ela aumenta o risco para você desenvolver diabetes. Então veja, as pessoas que já estão acima do peso já tendem a ter uma resistência insulínica, porque essa gordura que está em volta das células, em volta dos órgãos, dificulta o papel da insulina. Se a insulina já está com dificuldade de realizar o trabalho e eu ainda estou dormindo pouco, eu estou potencializando esse problema, que é a resistência insulínica. Cada vez mais meu triglicerídeo aumenta e os meus depósitos de gordura aumentam mais. Então, dentro de um processo de emagrecimento, reduzir a insulina é essencial. E para reduzir a insulina, nós precisamos de 3 passos muito importantes. O primeiro deles, então, é a questão da nossa qualidade de sono, que nós estamos enfatizando. Se eu não durmo, eu não vou conseguir diminuir a resistência insulínica. Mas eu tenho que adicionar aqui também a questão da prática do exercício físico. Por quê? O exercício físico ele é muito importante, porque ele vai fazer com que essa gordura que ficou em volta da nossa célula e dificulta a insulina de se ligar ao seu receptor, faz com quando eu faço atividade física que esse receptor busque se expor mais e dessa forma eu diminuo o processo da resistência insulínica. Mas eu também preciso baixar o meu nível de insulina baseado no meu padrão de alimentação. Então veja, nós temos um tripé muito importante para que haja o emagrecimento. Eu tenho que ter uma boa qualidade de sono, tenho que realizar exercício físico e tenho que ter uma alimentação saudável. Só que aí nós estamos com um grande problema. Porque dissemos no vídeo anterior que o cortisol gera resistência insulínica, que ele gera proteólise, mas ele também gera uma outra coisa. Quando a insulina está alta porque a glicose não entra na célula, você vai aumentar a sua fome. Porém, na manhã seguinte, você não acorda só com fome, você tem compulsão alimentar. Quem não dorme direito pode desencadear uma compulsão alimentar. E você nunca vai ver uma pessoa em compulsão alimentar desesperada para comer um prato de arroz integral. O que ela vai querer comer? Acompanhe aqui comigo. Essa fome não é uma fome por qualquer coisa. É uma fome específica, onde eu vou querer mais carboidrato, tanto na versão doce quanto na versão salgada. Pode ser que você queira um carboidrato que está lá no chocolate, ou que está numa paçoquinha, ou numa cocada, mas pode ser o carboidrato também de uma batata frita. Pode ser o carboidrato de uma coxinha, de um pastel. A questão é que quando nós estamos com o nosso nível de cortisol alto, nós interferimos em outros hormônios que eu vou falar para você daqui a pouco. E aí nós vamos perceber que existe uma busca por esses itens dentro da alimentação para que a gente possa compensar o nosso padrão emocional que fica alterado quando o nível de cortisol está alto. Existe uma balança e essa balança, de um lado tem o cortisol e de outro lado tem a serotonina. Hormônio do estresse, hormônio da felicidade.
Se eu durmo mal e meu nível de cortisol não abaixa, ou seja, ele está elevado, a minha serotonina baixou. E eu vou ficar mal emocionalmente e buscar esses alimentos para compensar esse aspecto emocional em virtude de estar sofrendo de insônia. Além do carboidrato, o que mais nós queremos? Nós vamos querer também gordura. O que gera mais prazer? Comer uma batata cozida ou uma batata frita? O que gera mais prazer? Você chupar um picolé ou comer um chocolate de creme ou massa? Ou um sorvete de chocolate, creme ou massa? Qual dos dois? Óbvio, se você só tem o açúcar, você gera uma quantidade de dopamina sendo produzida no seu cérebro. Mas quando você consorcia chocolate, no caso, que tem a gordura e o açúcar, e ainda o estimulante, que é o terceiro item que eu vou trabalhar, você potencializa a produção de dopamina. Isso quer dizer que nós vamos sempre preferir um pastel frito do que um assado, uma batata frita do que cozida. Vou sempre preferir um sorvete de creme do que um picolé. Porque dessa forma, o cortisol estando alto gera essa necessidade da dopamina e nós vamos buscar no alimento. O último item que nós buscamos é o estimulante. Então veja só, quando falamos de estimulante, porque eles aumentam a produção da dopamina, nós estamos falando basicamente de 3 estimulantes, presentes em vários alimentos. E quais são esses estimulantes? Cafeína, teína e teobromina. Aonde está cada um desses estimulantes? A cafeína está presente no café, está presente também no chocolate, está presente nos refrigerantes à base de cola e está presente nos energéticos. Então, esses itens todos são fontes de cafeína. Aumenta a produção de dopamina no cérebro e aí você consegue aplacar um pouquinho daquela emoção negativa gerada em virtude das suas noites de sono mal dormidas, onde você não conseguiu controlar o nível de cortisol. Onde está a teína? Está presente no chá mate. E quando você ler, por exemplo, o rótulo de um chá, procure por esse nome científico, Ilex paraguaiensis. Esse é o nome do chá mate. Ou então está presente num outro composto chamado Camellia sinensis, onde você vai ter o chá preto, o chá verde, o chá branco, o chá vermelho e o chá amarelo. Todos esses chás, de todas essas cores que eu citei, são chás feitos à base de Camellia sinensis, rico em teína. Mas eu encontro a teína também no guaraná, tanto no guaraná na forma de refrigerante, mas também no guaraná em pó. E eu tenho ainda a teobromina. E a teobromina está presente no chocolate. Então o chocolate tem tanto teobromina quanto cafeína. O problema de você não dormir bem é que essas alterações de hormônios que ocorrem durante a noite acabam desenvolvendo uma compulsão alimentar, mas uma compulsão alimentar por esses itens específicos. Obviamente, você acabará comendo um volume maior que você comeria normalmente se não estivesse mal emocionalmente em virtude de uma noite de sono mal dormida. E tudo que você comer em exagero, o teu cérebro entende que deve guardar. Ou seja, se você não dormir, você não vai conseguir controlar o seu emocional e vai continuar descontando muitas vezes esse padrão emocional na comida, buscando esses itens, ingerindo mais calorias do que precisa e aumentando de peso ao invés de reduzir de peso. Por isso, quem não dorme, não emagrece. Vejo você no próximo vídeo da série. Um grande abraço, até lá!